aspecto da incredulidade dentro desse texto. A incredulidade não possui lógica em si. Não há lógica na incredulidade. Não, como é que uma pessoa tão instruída vai ter uma interpretação tão esquisita da Bíblia? Não tem lógica na incredulidade. Incredulidade, o pecado, é perturbação, é sem sentido. Você tenta explicar por que aquele irmão fez aquilo, por que essa pessoa deixa Jesus, por que, crendo no Evangelho, foi para aquele caminho. Não tem explicação, irmãos. Podemos até tentar ver, mas é completa, é falta de lógica, é uma perturbação na mente e no espírito. Quando deixamos de seguir o que Jesus diz, nós perdemos o rumo e nós vamos para essa incredulidade. E Jesus, ele explica isso, porque a partir do verso 17, Jesus vai dar argumentos para que aqueles judeus e fariseus que estavam ali, no contexto dessa história aqui, comecem a perceber que o que eles estão dizendo é loucura. Olha então o verso 17, Lucas 11, 17. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Ou seja, a lógica é que um reino coeso, ele vai prosperar nas batalhas. Mas se esse reino estiver dividido, estiver lutando contra si mesmo, o que é que vai acontecer? Ele vai se destruir, ele vai se fragilizar, e quando vier o real inimigo, ele está fraco, porque ele está se destruindo. O que Jesus quer dizer aqui? Como pode Satanás expulsar um demônio que é dele, é servo dele, né? É do reino dele, do maligno? Ele vai estar se destruindo, porque a ideia do maligno é humilhar a humanidade, que é a criação de Deus, para atingir o Senhor nosso Deus, para atingir a glória de Deus, destruindo, ou pelo menos humilhando a criação do Senhor, no caso, nós. Um reino dividido contra si mesmo não prospera. Satanás, ele não é falta de entendimento estratégico nesse sentido. Então, como pode eu, Jesus falando, expulsar demônios com o poder do próprio demônio? Sem lógica. Verso 18. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Como? Como ele vai prosperar o reino do maligno? Que estratégia maluca é essa de Satanás? Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Então, como é que se expulsa um demônio pelo outro demônio expulsando um demônio? Que não é assim, até os demônios são unidos, né? Essa é a lógica. É engraçado, mas é isso. Até os demônios são unidos, eles não lutam contra si mesmos. Eles são do mal, mas eles têm uma certa inteligência aqui. Eles não vão ser um reino dividido. E Jesus está dizendo isso. Esse é um argumento, primeiro argumento do reino dividido. Não, eles não estão lutando contra si. Veja que às vezes a igreja luta contra si em alguns momentos, né? Nós não podemos. Então Jesus, ele está argumentando logicamente, em premissas lógicas, dentro do pensamento judaico da época. Ou seja, irmãos, o que vocês estão dizendo de mim, Jesus dizendo que eu expulso demônios, não tem lógica. Como é que Beelzebul vai expulsar os demônios que são servos dele, das pessoas? Ele não lucra nada com isso, ele não está crescendo, o reino de Satanás não está crescendo com isso. De onde vocês tiraram essa lógica? Isso era ilógico no pensamento judaico da época, não tinha sentido algum. Incredulidade não tem lógica. E é verdade, isso é só um exemplo, mas isso se aplica a toda a nossa vida. Quando você deixa de viver pela fé e permite que a incredulidade entre no seu coração, ou seja, a falta de fé nas palavras de Deus, no Senhor Jesus, você começa a ver o mundo de uma outra perspectiva, e é uma perspectiva sem lógica. Por exemplo, o mundo hoje repercute a notícia de um cachorro morto, mas não de crianças mortas, ou de velhinhos espancados. Por quê? É a incredulidade do povo. Não estou dizendo que é permitido bater e matar animal, não estou dizendo isso. Estou dizendo na proporção que toma. Estão entendendo? A proporção enorme de um cachorro que foi maltratado no Brasil, mas de uma velhinha que foi espancada no Maranhão, ou de outros que foram mortos, não tem a mesma
repercussão. Por quê? Incredulidade. O mundo está sem lógica, valores invertidos. Vamos salvar os golfinhos, salvar as plantas, e os seres humanos estão morrendo. É um mundo sem lógica, é um mundo do pecado, é um mundo imerso na incredulidade. Entendem? Não estou dizendo que tem que desmatar desenfreadamente, não é isso. Estou mostrando a proporção das coisas. Uma árvore não é mais importante do que um ser humano, muito menos um cachorro. Não é verdade? Mas a incredulidade muda a lógica das pessoas. Né? Hoje você pode, ou pelo menos se quer, né, ter o direito a mudar de gênero. Né? Você muda com a mais fácil do mundo. Mas se você for mudar de cidadania, né, melhor dizendo, sua nacionalidade, é uma burocracia enorme. Ó, pode. Esquisito, né? A coisa mais importante deveria ser o seu gênero, que é equivalente ao seu sexo, né, masculino. Mas não. Você pode, na hora que quiser, você muda. Até tem o seu nome do gênero, se você quiser, né? Mas a nacionalidade é uma burocracia enorme para mudar dependendo do país. Coisas sem lógica, valores invertidos. Por quê? Incredulidade. No caso dos judeus, o problema era atribuir a Jesus o poder de Satanás. Que lógica controversa. Segundo argumento de Jesus, apresentem as provas. O argumento de Jesus foi esse: apresentem as provas de que eu expulso demônios pelo poder de Satanás, de Beelzebu. Vocês têm provas disso? Porque é só o que vocês estão dizendo. E ele diz isso no verso 19. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos são os vossos juízes. Tá bom, eu expulso por Beelzebu. E os outros judeus e fariseus que estão expulsando demônio por aí, por quem expulsam? Por Beelzebu também? Não, pois prove que eu expulso por Beelzebu e eles não. Não tem como provar, tem? Então, se você não tem prova, você não pode afirmar algo sem ter provas. E é o que Jesus estava dizendo, né? Por que eu, Jesus dizendo, expulso por Beelzebu e os outros judeus não? Me explique, cadê a prova? Mostre qual a diferença entre eu e eles. Não tem, porque o problema dos fariseus era inveja. Era ciúmes, porque o caminho de Jesus, a mensagem do evangelho do reino estava prosperando. O Senhor Jesus apresentou dois argumentos lógicos, irrefutáveis, e que os judeus não tinham como ir contra. Verso 20: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E Jesus coloca um se, mas não é um se como se houvesse a possibilidade de um não, de que ele não expulsava os demônios pelo poder de Deus, mas é um se para que eles refletissem na verdade de que se Jesus expulsa demônios, ele é o Messias, ele é o rei prometido que chegou, está na terra, inaugurando o reino de Deus, que haverá de se consumar um dia no futuro, no novo céu e na nova terra, quando o Senhor Jesus estiver reinando por toda a eternidade. Ele diz: é chegado o reino de Deus sobre vós. O que é mais lógico? O reino de Deus ter chegado, porque o Messias chegou e está dando provas irrefutáveis do seu poder, ou é ele Satanás usar esse homem para expulsar os demônios? O que é mais lógico? Numa mentalidade judaica da época, obviamente, o Messias chegou. Isso era mais lógico, era mais compreensível, era mais fácil de ser recebido do que o próprio Satanás expulsar seus próprios demônios das pessoas. Não era assim que Satanás trabalhava e trabalha hoje. É exatamente o contrário. Quanto mais pessoas possuídas, dominadas por ele, melhor para ele, na perspectiva dele, de Satanás, do crescimento do reino maligno dele. A incredulidade não possui lógica em si. E Jesus está mostrando isso. E os chamando para ter lucidez. E o pecado é tão grave que você pode distorcer as coisas terrivelmente. No caso dos judeus, Jesus é do diabo. No caso de nós, crentes na modernidade, nós podemos acreditar que a igreja é um mau investimento para as nossas vidas. Nós podemos acreditar que ler a Bíblia não é perca de tempo, né? Vamos para coisas mais objetivas. É um livro muito grande, não dá. Se você começa a pensar assim, você começa a descrer que o método de Deus funciona. O casamento não tem sentido, para que casar? Você não está seguindo a vontade do Senhor.
Então, quando você entra na incredulidade, o que é de Deus, você começa a descartar. Você começa a achar sem sentido e sem lógica. Entende? Por isso você tem que estar sempre observando seus pensamentos, se estão realmente combinando com as coisas do Senhor. Porque uma coisa é você saber, outra coisa é você fazer. O saber é importante, a Bíblia. Fazer é um passo mais sério, muitas vezes mais difícil, e o fazer envolve o crer. Você pode saber e não crer. Incredulidade. Você não vai fazer o que Deus quer. E uma última verdade, terceira aqui, é que a incredulidade é estar a favor de Satanás. Toda vez que você se torna, ou pelo menos se permite entrar na incredulidade, você começa a pender para o lado de Satanás. Não tem outra. E, obviamente, esse texto que nós vamos ler está ligado com o que nós estamos trabalhando aqui. Jesus explicando aos judeus e fariseus que ele não expulsa demônios pelo poder de Satanás. Jesus, ele expulsa demônios pelo dedo de Deus, o poder de Deus, e é chegado o reino de Deus. Olha o verso 21. Aqui é outra metáfora, outra história figurada que Jesus conta. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Essa figura, essa história, ela continua a discussão dos versículos anteriores. Fazer um teste aqui. Quem é o valente? Alguém disse o diabo, é isso? Tenha coragem, diga. O valente é Satanás. Porque normalmente nessas figuras nós temos a tendência de sempre colocar Deus no papel melhor. Mas veja, Deus, ele, numa outra parábola em Lucas, é chamado de o juiz iníquo, o juiz corrupto. Deus é o juiz corrupto. Não quer dizer que Deus é um juiz corrupto, mas quer dizer que é uma história só para ilustrar uma verdade. Nesse caso, dessa história de Deus como juiz corrupto, iníquo, é a ideia de eu perseverar em oração. Entende? Essa que é outra história, onde esse valente que guarda a sua casa, que parece que é a pessoa do bem, que está dando segurança para a sua família, mas esse valente é Satanás. E essa casa é o reino do maligno. E para você entrar lá e destruir o reino do maligno, você tem que ser mais valente do que ele, mais forte. Entende? Mais poderoso. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele vence, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. É a metáfora da guerra. Ele domina o reino do maligno e isso um dia vai acontecer. Jesus está dizendo isso, olha, o reino de Satanás, ele é poderoso hoje. É um reino. O mundo jaz no maligno. Mas Satanás não vai vencer esta batalha. Deus permite que exista esse reino do maligno, obviamente para a glória do nome dele, de Deus. Especificamente, Deus tem os seus planos para isso. Nós não sabemos todos os planos do Senhor com relação ao reino do maligno hoje. Obviamente não é do agrado do Senhor, porque eles são anjos caídos, cheios de pecado, que prejudicam a humanidade e não dão glórias ao nome de Deus, obviamente. Mas por algum motivo Deus permite que isso aconteça. E nessa permissão Deus gerencia essas coisas, porque Ele é soberano sobre tudo. No entanto, vai ter um dia que alguém mais valente do que o maligno, o Senhor Jesus, vai vencê-lo. E a morte já foi vencida e será em breve completamente vencida, e o reino do Senhor Jesus suplantará o reino do maligno, como numa batalha, como aqui é descrito, é tirada a armadura, divididos os despojos. E no final Jesus diz, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, ou você é do reino do maligno, ou você é do meu reino. É o que Jesus está dizendo aqui. E dizendo para aqueles judeus, para que eles entendam. Primeiro que Satanás nunca vai expulsar os demônios das pessoas. Jamais. E se eu expulso, Jesus dizendo, é porque o poder de Deus está em mim. O dedo de Deus aqui foi utilizado através de mim para expulsar esses demônios. Isso implica o quê? O reino de Deus chegou. Tem dois reinos aqui.
O de Deus, que começou e vai se consumar em breve, e o reino do maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo está morto em Satanás. E Satanás também já está decretada a sua sentença. Vocês têm que escolher qual o reino de vocês. No meio disso, Jesus está dizendo que aqueles que vivem na incredulidade, eles optaram pelo reino do maligno. João, 1 João capítulo 3, vai dizer o quê? Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. O reino de Deus e o reino do maligno. Então, não existe outra categoria de pessoas, de modo geral, no sentido de fé. Ou é do Senhor Jesus Cristo, ou é das trevas e de Satanás. Temos que estar sempre do lado do Senhor Jesus Cristo. E quem está do lado do Senhor são os que creem. São aqueles que pela fé enxergam as coisas na perspectiva de Deus. E entendem que o reino de Deus vai prosperar. O reino de Deus é chegado. Ele é invisível. Nós não vemos o reino de Deus em si hoje. Jesus disse, ele está dentro de nós. É através de nós, da nossa vida, da pregação do Evangelho, da fé em Cristo, que o reino de Deus é visível às pessoas que ainda não creram, para que alguns venham a crer e sejam salvos. Ainda do verso 24 ao 26, percebemos que estar do lado de Satanás é terrível, é completo sofrimento, e se você se permite viver em incredulidade, significa que você entrou para o lado do maligno, mesmo sendo crente. Já pensou? Coisa horrível, terrível, mas você pode se permitir ser usado. Olha o que lemos no verso 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não o achando diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Olha, ele leva outros 7 espíritos, espíritos aqui, entendo, são demônios, que estão indo possuir aquela pessoa, e aqui fica muito claro que se aquela pessoa ela não tiver crido no Senhor Jesus, não estiver se tornado filho de Deus, o demônio volta, não deixa tão específico o fato do crer, mas se aquela pessoa estiver vulnerável, o demônio volta e traz outros 7 com ele, e aí começa ali a virar um ninho de demônios dentro daquela pessoa. Então, obviamente, o maligno não está lutando contra os seus próprios demônios para expulsar, pelo contrário, eles querem cada vez mais dominar. Isso serve para corroborar a lógica que Jesus explicou nos versículos anteriores, mas serve também para mostrar que quem está na incredulidade, quem está do lado do reino de Satanás e das trevas, só tem a perder, só é sofrimento, só é tristeza, e essa realidade de possessão demoníaca existe mesmo. Talvez nós não a vejamos tanto, porque geralmente estamos no contexto daqueles que são crentes no Senhor Jesus, mas muitos, ou moradores de rua, ou pessoas envolvidas em vícios, álcool, droga ou outros vícios, ou pessoas que se permitem, porque buscam essas coisas, achando que são boas, mas são das trevas, elas têm esse contato, e é terrível, realmente humilhante, é algo que retira a sua vida e lhe destrói. Jesus está dizendo exatamente isso. Esse é o reino do maligno. É terrível, não vale a pena viver na incredulidade. Lembrando, os crentes em Jesus, eles não podem ser possuídos pelos demônios, porque nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o selo, a garantia, a certeza de que nós somos salvos, filhos de Deus, crentes em Jesus, e que o maligno não pode nos tocar. A não ser que Deus permita, como no caso de Jó, mas jamais entrar, nos possuir ou tomar de conta do nosso ser em alguma medida ou de alguma forma. Mas sofre muito aqueles que acabam sendo possuídos ou tendo esse tipo de problema. E então, depois dessa pregação do Senhor Jesus, deste debate, melhor dizendo, onde ele explica o que é a fé e rebate a incredulidade, deixa claro o que é o reino de Deus e o que é o reino do maligno,
Então, no verso 27, nós lemos assim: Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, veja, o que essa mulher vai dizer tem a ver com tudo que ela ouviu. Ela é uma do povo, uma judia, que ouviu todo o debate, a acusação, os argumentos lógicos de Jesus, e Jesus mostrando aqui, nesse caso, que a incredulidade está a favor de Satanás. E esta mulher gostou da mensagem, estava vibrando com aquela mensagem. Mas olha o que ela diz: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ela ouviu a mensagem de Jesus, mas ela não compreendeu no sentido de ter fé em Jesus. Ela continuou na incredulidade, só que não agora em relação aos demônios, mas em relação a Maria. Ela só mudou o objeto da incredulidade dela. Feliz é aquela que te concebeu. E Jesus repreende. Ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O objetivo de Jesus ter debatido com os judeus e fariseus ali, e ter explicado a questão de que o reino do maligno não está dividido, e que Jesus expulsou o demônio pelo poder de Deus, e que o reino de Deus chegou, e que eles têm que crer no Senhor, e não viver na incredulidade, toda essa mensagem aqui, bateu nesta mulher, ela ouviu, mas ela não creu da maneira correta, ela ainda continuou na incredulidade, porque ela pendeu a expectativa dela para Maria. Feliz é Maria que te concebeu. Não, Jesus disse não. Felizes são os que ouvem e guardam a palavra de Deus. Ou seja, os que creem em Jesus como o Messias, o Salvador, estes são os que são felizes. Esses são os bem-aventurados, os que ouviram esta mensagem e creram. Mesmo Jesus, o Filho de Deus, explicando de uma maneira tão correta, tão explícita e tão clara a mensagem de Deus, ainda é possível a incredulidade desvirtuar o sentido da mensagem. E foi o que essa mulher fez. Ela desvirtuou, ela modificou, ela pegou, achou lindo. Você pode terminar, ouvir uma mensagem e dizer um sermão, uma reflexão da Bíblia, dizer, lindo pastor, que mensagem linda. Aí quando você vai expressar o que você entendeu, está bem divergente do que realmente Jesus quer de nós. Jesus nem queria o elogio daquela mulher aqui, Jesus também não queria que ela estivesse elogiando a mãe de Jesus, não era o objetivo, não era o propósito, nada contra você elogiar a mãe de uma pessoa, né? Que bênção, mas nesse contexto, o que é que Jesus esperava daquela mulher? Crer nele, arrepender-se dos seus pecados, reconhecer que ele era o Messias prometido, é o Messias prometido, reconhecer a fé no Senhor Jesus e segui-lo, era o que Jesus esperava, era o que todos deviam ter feito. Muitos dos judeus, obviamente, continuaram chateados com Jesus, outros fariseus também, exceto o escriba que num outro momento dessa história, num outro evangelho, numa outra citação do evangelho, de outro evangelho, que mostra que aquele escriba começou, a trilhar no caminho de Cristo, pelo menos começou a compreender um pouco do evangelho. Mas esta mulher, não, ela ainda continua na incredulidade. E Jesus deixa muito claro, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E Jesus revela o conceito de felicidade. Felicidade não é uma mãe ter um filho ilustre, isso é bom, Provérbios diz, isso é bom, não é ruim. Mas felicidade ainda é crer no Senhor Jesus Cristo. Você que é mãe, pai, já tem os seus filhos criados, encaminhados, você fica feliz, porque os filhos tiveram proveito, futuro, frutos do nosso casamento, isso é maravilhoso. Maior felicidade do que essa é crer em Jesus. Aí você pode expandir esse pensamento para várias áreas da vida. Você foi bem sucedido na sua vida profissionalmente, isso é felicidade. Maior felicidade do que essa é crer no Senhor Jesus Cristo. Você ganhou na loto, maior felicidade do que essa é você crer no Senhor Jesus Cristo, Óbvio que a gente não tem esse costume, mas é só uma ilustração. Dentro desses três aspectos da incredulidade, todos eles revelam o que é fé.
No primeiro aspecto, nós vimos que a incredulidade inverte a verdade sobre Deus. E a fé nos orienta na verdade correta sobre Deus. A incredulidade não possui lógica em si. A fé nos orienta na lógica certa que vem de Deus. A incredulidade é estar a favor de Satanás e a fé nos coloca a favor de Deus. Sempre quando lemos essas mensagens, esses pronunciamentos de Jesus no Evangelho contra a incredulidade dos judeus, aproveite quando você estiver lendo, reflita. Jesus está reforçando o quê? O que é fé, que é o contrário de incredulidade. Que o Senhor nos abençoe a vermos tudo ao nosso redor pela fé. Como diz na Escritura, né? O justo viverá pela fé. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe um pouco mais. Pai amado, só temos que te agradecer pelo teu poder, pela tua verdade nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou das trevas do pecado e nos trouxe, Senhor, para viver no reino do Filho. Te pedimos que o Senhor nos fortaleça em tudo, nos capacite para vivermos segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Nos ajuda a estarmos longe da incredulidade e a vivermos pela fé. É o que eu te peço e oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, um bom dia, bom almoço e até a noite às 18h30.